Você já ouviu falar que Deus olha somente o coração, mas não a aparência. Porém, a Bíblia ela não separa nitidamente quem nós somos por dentro de quem nós somos por fora. Se eu te falar que Deus se importa assim com a sua imagem em 2026, exatamente. É sobre a obediência ao nível de influência que Ele está te confiando esse ano. E eu quero te mostrar e te fazer refletir sobre esse assunto nesse vídeo. Por isso, fique até o finalzinho. Novo ano, novas metas, novos ciclos. Todo mundo tem muitas expectativas no início do ano, mas poucos se preparam e se alinham de fato para aquilo que eles almejam, não é mesmo? Seja muito bem-vinda a esse canal, eu sou Larissa Bovo, se você não me conhece ainda, eu sou consultora de imagem e estilo. Nesse canal nós falamos sobre moda, imagem, comportamento e principalmente espiritualidade. Exatamente, porque se você já ouviu em outros vídeos eu falar sobre isso, a roupa é espiritual, exatamente. Eu vou deixar aqui até um vídeo sobre as vestes espirituais, mas indo além, na verdade, porque as roupas representam esse contexto espiritual, é porque atrás de cada roupa, de cada acessório, de cada vestimenta que você usa, existe uma intenção. E a intenção, de fato, ela é espiritual. Então, logicamente, a roupa ela se torna um mecanismo espiritual, físico e espiritual, obviamente. Mas o que eu quero trazer aqui para você é que Deus, ele é um Deus de ordem, de forma e de beleza. Lá em Gênesis 1:31, Deus fala: "E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que tudo era muito bom." Exatamente. A criação, ela não surgiu de forma louca, caótica, desconstruída. Pelo contrário, ela surgiu com ordem, com beleza, com ritmo certo, a forma e estética e harmonia em tudo que Deus criou. Então por que você acha que com você vai ser diferente? Você que representa o reino dele aqui nessa terra, me diz. Obviamente não. E quando eu falo que Deus, ele de fato não olha a aparência, obviamente ele vai olhar o seu coração. Mas não espere que ele vai te deixar da mesma forma que ele te encontrou, minha querida. Exatamente. Não, 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 não. Tudo vai passar por uma reformulação. Se Deus viu que tudo era muito bom, que tudo tinha harmonia, era belo, tinha forma, então beleza não é futilidade. É um atributo do nosso Deus, é um atributo da criação. Então, minha linda, se Deus criou tudo com intenção estética, por que a mulher que carrega o nome dele de fato? Por que a sua imagem está desalinhada com aquilo que Deus falou a seu respeito? A sua imagem é um testemunho visível daquilo que Deus fez na sua vida. E se ela não corresponde aos atributos de Deus, logicamente as pessoas elas vão te conectar a um Deus desorganizado, com ruídos, estranho. E não é isso que ele deseja para você. Provérbios 31:25. Força e dignidade são os seus vestidos. Se você já viu meu vídeo sobre vestes, as vestes espirituais, elas significam a sua posição espiritual diante de Deus, a sua autoridade, o seu posicionamento como filha. Mas tudo aquilo que cobre comunica algo, certo? Tanto espiritualmente quanto fisicamente. Então as suas vestes físicas, elas também comunicam algo. E você precisa se atentar a isso a partir de hoje. Porque Deus não se importa com a aparência. Isso daí é futilidade. Chega desse papo furado. Isso daí é papo de quem não quer compromisso consigo mesmo. Essa é a verdade. Você precisa aprender que a sua consciência, ela também é uma forma de Deus medir se você está fazendo algo com seriedade para Ele ou não. Exatamente. Então, se a tua intenção na sua imagem, na sua aparência está desconectada com aquilo que você fala, Deus também está olhando. Você sabia disso? Exatamente. Mas é óbvio, mulher, que se você, assim como eu, não nascemos sabendo todas as coisas, você está aqui nesse canal para isso. Eu sou a pessoa que vai te instruir nessa jornada de transformação. Você chegou aqui crua, sem saber para onde ir, ou você já tem uma noção, mas acha que precisa sofisticar e lapidar mais ainda a sua imagem para esse novo momento que Deus está te colocando. Esse é o lugar. E se eu te falar que tivemos já algumas personagens principais na Bíblia que passaram por esse processo, você não é a única. Eu vou te mostrar o porquê. Mas antes eu quero saber se esse vídeo já está fazendo sentido para você. E como eu sei disso, é quando você
curte aqui o vídeo e compartilha aí com mais amigas. Aquela amiga que você acredita que precisa dar uma lapidada na imagem esse ano. Exatamente. Compartilha com ela esse conteúdo, porque quanto mais você me ajuda a compartilhar, mais nós duas juntas ajudamos mais mulheres a destravarem o seu potencial e falarem do reino para mais pessoas. Então, trazendo agora essas personagens para você, vamos ver se você sabe, uma personagem muito famosa, que ela passou por um tempo de preparo. Vou esperar você pensar. Começa com E, termina com S. Temos a Esther, obviamente. Ela passou por um processo de preparação e tá tudo bem. Agora você tem informação. E como que eu faço para me preparar para esse tempo de governo? Olha só, em Esther 2:12. Antes que a moça fosse à presença do rei, cumpriram-se 12 meses segundo a lei das mulheres. Aí está uma chave, 12 meses, o mínimo de preparação para ela se apresentar ao rei. A Esther, ela não foi improvisada, ela passou por um tempo de preparação, de alinhamento, teve um processo que ela teve que tirar ainda algumas coisas do passado dela para ela assumir um novo nível de governo na vida dela. Beleza, mais caráter, mais estratégia, mais submissão de propósito. Esse é o link perfeito das coisas. E aqui eu destaquei para vocês, eu tô com a minha colinha aqui, que não foi só sobre estética, obviamente, foi sobre um posicionamento de governo. A Esther precisava alinhar muitas coisas para que ela assumisse esse nível aonde a rainha Vasti era a que governava antes. E ela tinha que ser tão melhor quanto essa rainha. Porque Deus não colocou a Esther no palácio apenas para ela ser vista, mas para ela ser ouvida. Mas entenda bem que por mais que Deus olhe o seu coração, que as pessoas vão escutar o que você tem para falar, para que isso aconteça, você precisa ser vista primeiro. E por que que ela foi escolhida, a Esther, para estar lá entre as participantes, as mulheres, para que fosse escolhida pelo rei? Porque ela era formosa, bonita e provavelmente ela se cuidava antes disso já. Então, entenda que tudo tem uma sequência lógica. Para você ser ouvida, você precisa ser vista. E Deus sabe disso, minhas amadas. Deus, ele sabe disso, que os homens, nós homens, né, homens e mulheres, são 60% visuais. Primeiro olha, primeiro julga, depois escuta. E exatamente isso é estratégia para o nosso Deus, é estratégia. E deixa eu alinhar com você antes, obviamente, a questão da vaidade. Existem dois tipos aí de vaidades e uma que o Senhor condena. A vaidade em excesso para autoexaltação, quando nós queremos nos exaltar. Nós queremos ser vistos porque eu sou a melhor, porque eu sou a perfeita, porque eu sou a mais bonita. Não é essa vaidade que o Senhor nos pede. Não é esse cuidado, esse autocuidado que o Senhor nos pede. Mas é a imagem alinhada à nossa responsabilidade espiritual. Quando nós entendemos que nós carregamos o Espírito Santo e tudo aquilo que a gente comunica, as pessoas veem como reflexo do Deus Altíssimo, aí a gente tem uma responsabilidade com aquele que nós carregamos, com aquele que nós defendemos, com o nosso Deus. Então aí entra a questão, o cerne da situação. Em 1 Samuel 16:7, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Aí a gente tem uma questão complexa. Deus vê o coração, primeiro ponto, mas o homem vê a aparência, segundo ponto. E Deus nos envia para onde? Para os anjos, para os arcanjos, para o inferno. Você vê que tem algumas pessoas que vão para o inferno, né, com algumas visões. Mas é claramente que o Senhor envia para os homens. E se os homens eles veem a aparência, por que Deus ele não ia também achar relevante você se preocupar e se atentar para isso, para que você seja ouvida, seja vista e seja ouvida. E aqui vai uma frase sincera para você. Deus ele olha o coração para te escolher, mas os homens olham a aparência para te ouvir. É o fato. E a gente não tem como fugir disso, porque o mundo é assim, desde que o mundo é mundo. Ou a gente começa a jogar as regras do jogo, ou a gente vai ficando de lado. E aí, atente-se à mensagem que você carrega, principalmente. 2026 é o ano do posicionamento, não é o ano mais do esconderijo. Então, você é a mulher que foi chamada para liderar, para governar, para influenciar, que tem um governo espiritual. Não dá mais para você ficar se escondendo, você ficar se diminuindo, você ficar se comparando com outras mulheres. Chegou o momento de você entender que a imagem não é sobre ego, é sobre obediência.
obedecer o nível de influência que Deus está te confiando. Se você chegou até esse vídeo, é porque Deus claramente está te confiando algo, certo? E quando Ele quer te mostrar ao mundo que você seja influência, Ele quer lapidar todas as arestas, para que não haja falhas. E quando eu trago a história de Esther aqui para vocês, ela começa, quando nós voltamos para a história de Esther, a história dela não começa na coroa, começa nesse processo de preparação, de cura, de identidade, de transformação e principalmente de renúncia ao nosso Deus. E é tendo esse entendimento que eu também quis desenvolver para vocês aqui uma jornada. Exatamente, são uma série de lives que nós vamos ter aqui no canal a partir de janeiro, agora fim de janeiro de 2026. Não sei quando você vai ver esse vídeo, mas se você for ver depois de janeiro, nós temos aqui no canal uma sequência de lives chamada Jornada de Esther. Obviamente a Jornada de Esther vai trabalhar pilares de libertação. Então você, mulher que sente que tem raízes ainda na comparação, na insegurança, se sentindo inferior, achar que nunca é boa o bastante, ou que nunca está bem vestido o bastante, ou acha que para esse lugar de governo que Deus te prometeu, você não é suficiente. Nós vamos trabalhar e quebrar todas essas crenças, libertar você desses cativeiros espirituais, né? Curar essas rejeições, esses traumas. E no final das lives eu vou te posicionar, alinhar para esse nível de governo que você precisa estar em 2026. Se você tem uma palavra de Deus, tem uma direção, você sente arder no teu coração, aproveite e acompanhe essa jornada para que no final seja coroada aí de fato com essa cura, essa identidade firmada em Cristo e em quem você é. Obviamente eu vou trazer questões da consultoria de imagem para alinhar junto com vocês, né? Aspectos do vestir e da postura dessa mulher de governo para esse tempo. Então nós vamos abrir agora a fim de janeiro as lives e vamos ter sequência de 8 lives. Não perca, eu vou anunciar aqui no canal. Talvez, mulher, 2026 não seja o ano que Deus vai mudar o cenário, como todos nós desejamos, né? Deus muda isso, faz aquilo. Não, 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 não. Talvez Ele vai mudar a forma que você se apresenta nele. Mudando você muda o cenário de forma natural. Espero que tenha gostado desse vídeo. De fato, Deus, Ele se importa com a sua imagem, porque você é um testemunho vivo do reino dele, daquilo que Ele fez na sua vida. E Ele se importa, obviamente, daqueles que estão carregando o reino dele dentro dele. Se você gostou desse vídeo, então eu quero que você, agora no finalzinho, aproveita, inscreva-se no canal para acompanhar semanalmente os vídeos aqui no canal. Esse 2026 nós temos metas, grandes metas para esse canal, em nome de Jesus. E uma delas é ter esses vídeos constantes aqui no canal para te ajudar a se fortalecer, a se posicionar em Deus como uma mulher liberta, forte, que governa a sua vida com o Espírito Santo da verdade. E claro, quero que você também acompanhe a Jornada de Esther. Fique atenta aqui às lives, aos horários, aos dias, para você ter esse acompanhamento, esse fluxo, desde a cura da identidade, das rejeições, dos traumas, até a posição de governo que a Esther teve, por conta, obviamente, de uma intervenção divina que vai ter também na sua vida. Obrigada por me acompanhar até aqui e eu espero você no próximo vídeo. Beijo, beijo.